Olá, sejam bem-vindos a mais um Teoricamente, um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. Eu sou a Leis Claps, sou psicanalista, membro efetivo do Instituto Hécatos e o tema de hoje é Melanie Klein. E para falar sobre esse tema, eu recebo o meu colega de instituto, Marcos Capelli, que também coordena um grupo de estudos sobre Melanie Klein lá no Hécatos. Seja bem-vindo. Oi, Eli, obrigado. Olá para todos vocês. Espero que possamos ter aqui uma boa conversa para falar sobre Melanie Klein, essa psicanalista de elevada importância, né, nos nossos estudos, nas nossas vivências psicanalíticas. Então, vamos lá. Então, vamos começar da pergunta mais básica. Qual que é a importância da Melanie Klein para a psicanálise? Por que eu estudaria Melanie Klein? Quem é Melanie Klein? Pois é, falar sobre Melanie Klein é impossível a gente não pensar no pioneirismo dela, né, no tratamento com as crianças, embora ela não tenha sido de fato a primeira psicanalista que tenha tratado de crianças, mas seguramente foi ela quem consolidou, né, a técnica do brincar, que, a meu ver, trouxe uma oportunidade revolucionária no tratamento psicanalítico, abrindo a possibilidade para o tratamento de crianças, e depois teve ainda outros desdobramentos, né, a partir da teoria que ela usou para fundamentar a sua clínica, enfim. E a importância dela, bom, nós temos uma mulher fazendo psicanálise também num período ali nos anos 1920, quando ela começou aproximadamente, né? E explorando um campo que até então era muito pouco, se não praticamente nada explorado, que era a análise de crianças, de maneira que ela se tornou uma grande influência, né, no meio ali da escola inglesa e depois para o resto do mundo. Então, eu penso que também, sem sombra de dúvidas, né, boa parte aí das as experiências de vida de Melanie Klein, as experiências de vida iniciais dela também trazem profundas marcas na sua obra, né? E acho que a gente pode explorar um pouco disso, então. Uhum. Quando você fala do brincar, foi um desafio muito grande, e eu concordo com você, e revolucionário, porque até então a psicanálise de criança era basicamente educativa, né? Vamos educá-los, Isso, não é? isso mesmo. E não tratá-los efetivamente do ponto de vista analítico, né? Muitas pessoas pensam no Hans, mas o Hans não foi uma análise, né? Foi uma outra coisa. Uhum. Não saberia dizer o nome da coisa que foi o Hans, mas a análise mesmo rigorosa começa com Melanie Klein, né? E esse brincar, ele parece pequeno, mas é um grande salto quando a gente pensa em termos de transferência também, né? É verdade. Se nós nos abrimos, né, para a possibilidade de observar o que uma criança faz quando ela está brincando, como ela organiza, como ela se insere, ela própria como um personagem de sua brincadeira, e em que lugares ela nos coloca no meio dessa brincadeira, a gente entende as formas de comunicação ali presentes e a possibilidade de nós irmos além, não apenas daquele aspecto, como você disse, né, pedagógico, né, no lidar com as crianças. Eu prefiro dizer lidar com as crianças mais do que analisá-las, porque Melanie Klein fez justamente isso, saindo da questão meramente pedagógica e se aventurando a analisar a transferência negativa, vamos assim dizer, né? Onde é que está o ódio dessa criança, enfim. E assim, no meio disso tudo, Melanie Klein observava o que a criança fazia no consultório. Mais importante até do que ela falava, Melanie Klein, obviamente, como psicanalista, traz as suas interpretações, o seu modo próprio de fazer as interpretações, mas mais do que aquilo que ela falava, era também o que ela fazia no consultório. Ela estava sempre inteira,
né? A criança podia destruir o consultório, como às vezes em casos clínicos a gente vê, até se diverte, mas nossa, a criança fazia isso, fazia, e Melanie Klein, Fazia. ela estava lá inteira. A criança cagava Isso, e jogava na cara dela e ela estava lá inteira. exatamente. E de modo que isso tudo é a forma própria que a criança então tem para comunicar, né? Para, vamos aqui usar já de termos kleinianos, né? Falar disso, comunicar sobre as suas angústias, sobre as suas ansiedades. E, e o que Melanie Klein objetivava com o seu tratamento analítico era fazer com que essas ansiedades da criança diminuíssem através da revelação de que ela teceu como fantasias inconscientes, né, acerca do que permeia, do que permearia ali o psiquismo da criança, para fazer justamente diminuir esses processos de cisão do eu e com modo a criar causas e condições para favorecer uma maior integração, né? E explorando, insisto, né, não apenas aspectos positivos de trazer a criança para ser bonzinha do seu lado, mas não, fazendo com que a criança efetivamente entrasse em contato com as emoções que causassem maior ansiedade, sentimentos de culpa, enfim, os medos, principalmente sentimentos de culpa, né, do qual a criança às vezes quer se defender e tudo mais, e permitindo, né, que a criança sentisse aquilo, mais do que meramente atuasse em mecanismos de defesa, seria ali a chave para que os processos de elaboração começassem, então, a entrar em andamento. Tem voltando agora à questão do brincar, a transferência em Freud, ela é uma transferência temporal. Uhum. Né? Uhum. O paciente repete no consultório experiências vividas anteriormente e reprimidas. Sim. Né? Então, se dá basicamente pelo vértice temporal. E em Melanie Klein, quando ela introduz o brincar como método, a espacialidade. É verdade. Né? Porque pela projeção, todo consultório vira a mente da criança. Sim. E como a criança vai ali se movendo, se movimentando dentro do consultório, brincando com aquilo tudo é o mundo de fantasia da criança. Então, para mim, esse salto, né, que passa a ter não só na questão do brincar, mas na questão da espacialidade da transferência. E a transferência deixa de ter como mecanismo primordial o recalque e passa a ter como mecanismo primordial a projeção. Né? Recalque e projeção. E depois o recalque, inclusive na obra kleiniana, vai ganhando segundo plano. Sim. Em função da projeção. Então, o mundo vai virando uma extensão do self. Né? E não só o analista, né? Todo o entorno vai se tornando uma expressão do self. Sim. A gente pode também mais ou menos traduzir isso, né, da seguinte forma: é como se no consultório de análise, com os brinquedinhos ali, os móveis e tudo mais, a criança pudesse usar tudo aquilo como ponto de apoio. Vou usar uma metáfora aqui, como se estivesse usando o ambiente para resolver, né, as suas questões internas, assim, fazendo relações diretas entre os objetos do mundo externo com seus objetos internos. E o analista, ou no caso a analista ali, Melanie Klein, muito atenta a todos os movimentos que eram feitos e como a criança se relaciona com esses objetos que possuem reflexos no mundo interno, né? Onde os objetos, vamos dizer assim, edipianos primordiais estariam ali, e aí Melanie Klein então fazia suas inferências, interpretações para tentar deduzir e informar a criança, né? Olha, isso que você está fazendo. Porque Melanie Klein observava, por exemplo, como é que a criança colocava na brincadeira a mãe de uma boneca. Ora ela, a boneca, era a filha, ora era a mãe, ora ela pedia a criança para que ela fosse a mãe da boneca, ora Melanie Klein. Então,
o que acontecia, né, nesse posicionamento desses objetos e como que a criança estabelecia as relações. Por que quando eu sou mãe, a relação mãe é uma, e quando você é mãe, parece que muda de figura? Mãe, o que é mãe, afinal de contas, né? E isso, eu acho que servia ali de elementos para a criança começar a pensar nessas relações. Mais importante, claro, a gente fala em Melanie Klein em relações de objeto, mas um ponto que eu acho que é bom de destacar são as relações, os tipos de relações, muito mais do que os objetos em si. Às vezes, quando a gente está estudando Melanie Klein, às vezes eu percebo que a gente se perde um pouco valorizando por demais os objetos, porque afinal de contas, né, a obra de Klein é recheada de referências a seio bom, pênis mal, fezes corrosivas, urina envenenada e um monte de coisas, né? E às vezes a gente perde um pouco a mão assim do que mais importa, que são as relações, penso eu. E você usou um termo que é uma criação de Klein, mundo interno. Em Freud não tem mundo interno. Não é? Isso. O que dá a ideia também de espaço, né? De dentro e fora. Exatamente. E da construção que vai sendo feita no momento em que... quer dizer, se for pensar em Freud, transferência temporal, alguma coisa do passado que aconteceu e vai ser reproduzido no presente, no consultório, com a figura do analista. Mas com as crianças, não. Esse passado não aconteceu. É o momento presente. A coisa está nascendo ali, naquele momento. É aqui e agora comigo. Exatamente. E para onde eu vou, para onde você vai, esse jogo de projeções, né, que são feitas e que implicações isso tem, né? O que você projeta tem consequências, e essas consequências elas são no setting, no momento em que elas ocorrem. E tem uma questão que foi enfrentada por Melanie Klein, que a criança freudiana, né, era descrita de uma forma, né? Faz oral, faz anal, Sim. faz isso, faz isso. Então você tem a criança freudiana. O problema é que quando Melanie Klein foi trabalhar realmente com a criança, não achou essa criança freudiana. Achou uma outra. Exatamente. E isso foi um terremoto no meio psicanalítico. Desculpa, mas eu não achei aquilo que você disse que eu acharia. Agora, como dizer isso... Para o Sr. Freud. Né, convivendo com, né, no mesmo, digamos assim, tempo, né, contemporâneo a Freud, Sim. Como dizer isso para ele e para toda uma comunidade, né? Sem ser expulsa. Exato. Como Freud teria descoberto a criança no adulto, Klein descobriu a criança na criança? Não, descobriu o bebê na criança, colocando, portanto, as ansiedades e relações de objeto em, vamos dizer, etapas ou estágios muito anteriores àquele Édipo que o Freud havia colocado por volta dos 5, 6 anos de idade, né? Como dizer, Sr. Freud, o negócio é o seguinte, eu vejo crianças de 2 anos de idade já expressando comportamentos que me dão a nítida ideia de que ela está experimentando culpa. Mas espera aí, se culpa é um sentimento eminentemente ligado, né, a um superego, e esse seria decorrente do complexo de Édipo, que ocorreria por volta dos 5 anos, de onde está vindo essa culpa na criança de 2 anos? Sim. Então, ela teve que fazer todo um malabarismo ali na hora de compor as suas ideias, né? Principalmente nos seus primeiros artigos, nos seus primeiros escritos. Sim. Tem um cuidado gigantesco. Olha, eu não estou desdizendo o Freud, não. Muito pelo contrário, estou reafirmando o que ele disse e digo mais. Além do que ele disse, tem mais coisa. Exatamente. Ela conseguiu ter um jogo diplomático que Lacan, por exemplo, não conseguiu ter. Né? De se manter. E tem uma outra questão que Melanie Klein não, apesar de começar a carreira atendendo crianças, depois ela desenvolve a teoria das posições. Sim. E isso serve para o adulto. Né? Ou seja, não é uma autora restrita à psicanálise de criança.
É verdade. Ela é uma escola de psicanálise. Toda uma escola para atendimento de adulto, criança, adolescente. Na década de 50, muitas tentativas de usar a sua teoria para tratamento de psicose, Sim. daquilo que se chamava de psicose naquela época, ou seja, não é uma autora restrita, muito pelo contrário, né? Ela é toda uma escola predominante, muitas vezes nas sociedades. O Freud como base, mas depois caminhando para Klein como método de técnico mesmo, né? Sim. Porque a despeito da Melanie Klein dizer que a técnica não muda, muda. 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 É. Né? Um analista freudiano jamais faria uma interpretação do tipo kleiniana. Não, 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 não. Não, 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 não. Jamais. Isso jamais ocorreria. Então, tem esse preconceito, às vezes, em relação a Melanie Klein. Geralmente é de quem não é do meio psicanalítico, né? De que Klein seria ligado a psicanálise de criança, ludoterapia, alguma coisa assim. E não, ela é uma escola de psicanálise, né? Ela tem todo um edifício muito sólido construído. Sim. Um edifício muito sólido construído e de modo absolutamente nada fácil. Nada fácil, porque se nós pensarmos na biografia dela, por exemplo, ao longo de sua vida, até por volta ali dos anos 1910, finalzinho dos anos 1910, ela já havia enfrentado diversos lutos na sua vida, diversas perdas, né? Perda do irmão mais velho que ela tanto gostava, ela amava o jeito como ele escrevia, né? Ela conta isso em sua autobiografia. Perda de uma outra irmãzinha também, de 8 anos de idade, que havia adoecido no leito e tudo mais. Né? Sidonie. E diga-se de passagem, não apenas esses lutos, um outro luto importante na vida dela foi que quando ela se casou, ela precisou abandonar a ideia, o sonho que ela tinha de estudar medicina, né, por conta do casamento, então perdeu a formação que ela desejava em função de uma certa influência do pai, que ela flagrou o pai conversando com um amigo, não, minha filha vai estudar, ela vai virar médica. E ela estava num outro colégio, numa outra formação, acho que ligada para artes e humanidades, mas ao escutar aquilo, ela, não, peraí, deixa eu dar uma guinada na minha vida, se preparou para aquilo e precisou abandonar. E foi justamente essas experiências de luto, né, que talvez perdeu o pai muito cedo também, ainda logo quando ela tinha entrado na fase de adolescência, né, e bem, não foi uma criança muito desejada, ter que escutar da mãe que a gravidez não foi desejada, ter que escutar do pai que a filha preferida era a irmã mais velha e não ela, uma série de coisas, né, mas tudo bem. O fato é que, por volta já dos anos 1930, quando ela já tinha feito um primeiro grande movimento, lá com os estágios iniciais do conflito de Piana, em 1928, que foi o primeiro amálgama de suas ideias e suas teorias, num artigo importantíssimo, né? Mas foi ali por volta de meados dos anos 1930 que ela passa, então, pelo luto do filho, seu próprio filho. Uhum. E ela já estava num estado de tristeza e depressão quando isso acontece. Ela retomou sua análise. E eu estou dizendo isso tudo para chegar no ponto em que você colocou da teoria das posições. Porque foi a partir daí que ela consolidou suas ideias de uma outra forma de enxergar e compor, inicialmente em 4 posições, né? Sim. Quais sejam as posições paranoide, obsessiva, depressiva e maníaca. Sim. E só mais adiante ela fez ali vamos dizer assim, uma síntese disso em termos de posição esquizoparanoide e posição depressiva, abrindo espaço para análises outras que não apenas de crianças. E de uma forma completamente diferente de Freud, como você falou há pouco, que considerava o desenvolvimento do psiquismo em fases, né? E regressão a uma fase, ou fixação numa fase, e ela não.
Colocou estabelecendo duas posições esquizoparanoide depressiva que ficam ao longo da vida toda trocando figurinha. E pode acontecer de um minuto para outro. E tem o declínio do conceito de recalque na obra da Melanie Klein, né? que vai sendo substituído pelos mecanismos de projeção e introjeção. Então, basicamente, em Freud, eu tenho o recalque como o mecanismo de defesa. Ele vai descrever outros, negação, Sim. cisão, etc, etc. Mas é muito interessante que em Klein, o recalque, e depois nos pós-kleinianos também, a noção de recalque ela é substituída pela noção de projeção e introjeção. Né? Você não tem essa prevalência do recalque, como tem na escola francesa, como tem em outras escolas, né? E isso é muito significativo, porque a forma da transferência muda. Né? Ela não se dá mais pelo recalque, ela se dá por projeção e introjeção. Sim. Né? E onde o ponto central é a ansiedade, né? É a presença da ansiedade, é a tolerância à ansiedade. Que são duas, né? A ansiedade persecutória e a culpa. Isso. Ansiedade persecutória, que predomina na posição esquizoparanoide, a culpa, que é predominante, né? A ansiedade por excelência da posição depressiva. E justamente essas posições, né, assim, descritas por ela, seriam um conjunto formado por ansiedade característica, mecanismos de defesa característicos e tipos de relação de objetos específicos, né? A posição esquizoparanoide tem a sua, a posição depressiva tem a sua, e o analista atento a esses mecanismos de introjeção, projeção e de como isso é colocado em marcha, então conduziria uma análise observando esses momentos, né? E verificando o grau de tolerância que se tem a uma ansiedade ou outra, e tentando favorecer com que a pessoa consiga entrar, né, em contato com esses sentimentos, tolerá-los para poder pensá-los. O que ela vai fazer com isso? Não sabemos, mas que possa pelo menos pensá-los, né? Tem uma... E aí é uma contribuição avassaladora. Para mim são duas grandes contribuições de Klein, né? É a teoria das posições e depois inveja e gratidão. Que é uma fase em que Klein já não estava mais tão entusiasmada e animada como nos primeiros artigos dela, né? Sim. Já, peraí, vamos observar um pouco com calma isso daqui, porque tem mais bife debaixo de todo esse arroz aí. Exatamente. Olha, se vocês estão achando que isso aqui é uma lodaçal, vocês não viram nada ainda. Eu vou falar agora de inveja. Exatamente. Inveja e gratidão, que é um artigo que dá nome também aí à compilação, né, de artigos ulteriores da obra dela, né? E onde ela coloca uma forma muito interessante de observar, por exemplo, o narcisismo, diferente de Freud, que tem aquela coisa de economia libidinal, investimento no objeto e depois retorna, né, para digamos assim, fazer parte disso que Freud chamou lá de narcisismo. E a Melanie Klein, ela coloca ali a questão do narcisismo em termos assim de como se fosse uma espécie de uma casca cujo núcleo é formado por inveja. E aí permite também a gente observar certas características, digamos, no paciente e poder explorar de uma forma um tanto quanto diferente, né, esses sentimentos assim. Aliás, em Melanie Klein, né, tem muito isso, né? Mesmo ali na década de 20, já nos estágios iniciais do conflito edipiano, ela já elencava inveja da mãe, das capacidades da mãe, roubar, né, as capacidades de produzir leite, de produzir bebês. Isso já vinha passeando na obra dela, quando então tem esse corolário no inveja e gratidão.
Se a gente fosse tecer um fio de conceitos, né? A gente sai da cena primária, né? Na cena primária, porque eu acho muito interessante o modelo da cena primária, porque ele abarca vários sentimentos, né? Não só que eu tenho uma festa da qual eu não estou participando, sim, né? Mas a inveja já está ali, né? Sim. E depois da cena primária para os pais combinados, lá no artigo do Estágios Édipo, iniciais do estágios conflito de iniciais piano. do conflito de piano, é um passo. Sim. Então já está lá também. Só que cristaliza em inveja e gratidão, né? Isso. Faltava cristalizar este ponto. Toda a parte de Édipo ela já tinha trabalhado. Aliás, o último artigo realmente sobre Édipo é de 40 praticamente, né? Depois ela não escreve mais sobre o Édipo. Mas faltava cristalizar o conceito de inveja que, né, vem lá da cena primária do Homem dos Lobos, né? Sim. O famigerado horror à dependência. Isso. Né? Que é um dos aspectos da inveja, né? O horror à dependência. E, bom, não só... Bom, é interessante notar que quando foi escrito, jamais então para o finalzinho ali da sua obra, Inveja, né, Inveja e Gratidão, no finalzinho ali das suas contribuições na psicanálise, já havia um grupo de psicanalistas interessado nas ideias dela, estudando, né, e colocando em prática isso tudo. Se eu não me engano, o Rosenfeld, num outro momento a gente pode falar sobre isso, mas ele teria sido uma influência, né, nesse artigo sobre inveja e gratidão. Então já tinha mais pessoas que compraram essa ideia também, estavam fazendo as suas explorações, colocando em prática, e isso virou, assim, parece que ganhou um peso muito grande, né, no grupo kleiniano ali. Apesar de ser bastante, não sei se perseguido, talvez seja uma palavra, né, que a gente possa usar para esse grupo, mas de qualquer forma, as coisas se acalmaram um pouco quando ela, juntamente com a Susan Isaacs, resolveram dar um contorno mais interessante lá para o conceito de fantasia, que tinha vamos dizer, uma controvérsia muito grande, né? Quando você fala fantasia, você está dizendo o que exatamente? E parece que isso teria dado uma acalmada e evitado a expulsão deste grupo de psicanalistas lá da então Sociedade Britânica de Psicanálise. Ainda não era a Associação Internacional, a IPA, né, de psicanálise. Mas, enfim, estaria entre as últimas contribuições, né, retomando o assunto inveja e gratidão, entre as últimas contribuições que ela nos deixou. Tem uma coisa muito interessante que é fantasia para Freud, né? É interessante que ele escreve, e me parece que é o único lugar onde está determinado, foi um artigo que ele escreveu para uma revista, né, onde ele diz, bom, é a versão que a pessoa dá para a história da vida dela. Bonitinho, simples, né? Bem simples. Né? Então, mas depois isso ganha corpo, porque, né, aí vem o Édipo, a centralidade do Édipo, a partir de 23, ali no Egnoid, etc, etc, etc. Mas a inveja como elaboração imaginativa da função corporal, aí é outro patamar. É outro conceito. Bem distinto. E essa ligação da inveja vai se tornar muito grande no tratamento na tentativa do tratamento das psicoses, né? Como
se em toda psicose tivesse um núcleo da inveja, né? Como operador. Sim. Coisa que em Freud já não era tão possível assim, né? Foi uma coisa que ele tocou muito pouco, era uma seara que ele não se aventurava muito. Ele chegou evidentemente a comentar sobre psicoses, mas quem realmente abriu de forma muito mais ampla o campo para o tratamento das psicoses, enfim, com essas contribuições foi Melanie Klein, indubitavelmente, né? A meu ver, assim, eu diria. Aliás, Klein fez movimentos interessantíssimos. Em Freud, a primazia era a inveja do pênis, em Klein vira a inveja do seio. Né? Ela só foi invertendo tudo, né? Ela deu uma reposicionada interessante. Em Freud, inveja do pênis como organizador da sexualidade infantil, em que o que importa é ter pênis ou não ter pênis, de modo que meninos têm pênis e meninas não é que elas têm vagina, é que elas não têm pênis. Sim. Ora, pênis como organizador disso e despertando o que em Freud se traduziu na ideia de inveja do pênis. E Melanie Klein, como você disse, colocando a coisa um pouquinho anterior, até antes da tomada da consciência da diferenciação anatômica, né? Sim. Ela coloca não o pênis como organizador, mas a relação mãe-bebê, onde bebê é bebê, tanto faz se menino ou menina. Sim. E ambos invejam a capacidade da mãe de produzir leite, de fazer filhos, né? Produzir filhos, produzir bebês, etc. De maneira que ela comenta sobre a fase da feminilidade que está presente tanto na menina quanto também na menina. E a inveja está aí também. Exatamente. A inveja está ali presente. E tem um último artigo da Klein que eu gosto muito, de 57, eu não estou me lembrando do nome dele agora, porque o superego arcaico, ele, quando a gente pega ali, tanto no caso Dick, quanto no caso Erna, ela diz que é muito cruel, né? Ele não desaparece. Ele não se dissolve. Ele só é enviado para as profundezas do inconsciente. Ou seja, independente de quanto que você faça de análise, ele vai estar lá. Essa sombra vai estar lá. É um dos últimos artigos dela, que ela faz um compilado de ideias, né? Pós Inveja e Gratidão, onde ela fala, tá vendo isso aqui, ó? Inveja, superego, todos esses operadores aqui não se dissolvem, não tem cura. Sempre vai estar ali na espreita. Sempre vai estar ali na espreita. Sim. Então é bem interessante esse movimento que ela faz. Daí eu ter dito também, há alguns minutos aqui dessa nossa conversa, o fato do tom da conversa dela, né, mais ulteriormente, ser menos otimista do que aquele do comecinho, né, quando ela as minhas descobertas, né, e a possibilidade mesmo aqui de resolver alguma coisa, digamos, não dito nesses termos, mas que talvez possamos entender dessa forma, né? Então isso se modifica assim. Ela vai tornando mais pesada, vamos dizer assim. Sim. Bom, gente, essa foi a conversa de hoje, um pouquinho sobre Melanie Klein. Muito obrigado, Capelli. Eu que agradeço pela oportunidade, Ali. Muito bacana essa experiência de estar aqui conversando sobre Melanie Klein. Espero poder estar em outras também. Ah, com certeza. Gente, muito obrigado e até um próximo episódio do Teoricamente.